A gente estudou até então características gerais do modelo de gestão da Toyota, tá bom? A gente viu que o foco deles é na eliminação do desperdício, a gente viu um aspecto um pouco histórico, tá? A gente discutiu um pouquinho sobre a questão da automatização, e agora a gente vai entrando mais nos pontos específicos, tá? Os japoneses, eles gostam muito de representar as coisas por meio de figuras, tanto é que até o próprio idioma deles é baseado, às vezes, em figura, tá? E da Toyota não é diferente, uma empresa japonesa, eles representaram todo o modelo de gestão deles através desse desenho aí, tá bom? É o desenho que representa o modelo de gestão da Toyota. Então você fala assim, e passa um resumo do que é o modelo de gestão da Toyota, é esse desenho, tá? O importante é a gente saber o que significa cada um desses quadradinhos e o que significa esses pilares, tá bom? Então daqui para frente a gente vai falando um pouquinho sobre cada um deles. Então a gente começa aqui na parte de estabilidade, porque é o alicerce, é a fundação que consegue dar estabilidade para uma casa. E da mesma forma, essas características aqui, pessoas, processos, equipamentos, materiais, são as coisas que sustentam todo o modelo de gestão da Toyota, tá bom? Então é mais ou menos assim. Eu não posso ter just in time se eu não tiver processos bem definidos, que está lá na estabilidade, tá? O que muitas empresas acabam pecando é que elas, eu quero colocar o just in time na minha empresa, mas ela não fez o trabalho anterior, que foi garantir a estabilidade do modelo de gestão, tá bom? Então a gente começa falando hoje sobre pessoas, tá bom? O primeiro item aqui do modelo de gestão de Toyota. Pessoas está em primeiro lugar, porque se as pessoas não estiverem engajadas, se as pessoas não quiserem fazer, não tem como o modelo de gestão funcionar. Isso vale para basicamente qualquer empresa, até independente do grau de automatização que tiver na empresa. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente considera a parte moral, tá? Porque ninguém fala assim, ô pai, o que você vai fazer hoje? Ele fala assim, vou fazer um monte de coisa errada no trabalho hoje. Ninguém fala isso. Hoje eu acordei, eu vou errar doidado no trabalho, vou fazer um monte de josta lá. Ninguém parte desse princípio, pelo menos não ninguém moralmente correto. Todo mundo tem a intenção de fazer correto. Isso é uma das primeiras premissas, tá? Porque não existe um modelo de gestão que funcione se tiver pessoas boicotando, pessoas trabalhando para que não funcione, tá? E às vezes isso acontece quando você vai ter uma mudança no modelo de gestão. As pessoas, não quero, eu gosto do jeito que tá, eles acabam boicotando as mudanças. Então, a primeira coisa é engajar as pessoas. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre características de pessoas, tá? Eu vou compartilhar aqui um gráfico com vocês, para vocês entenderem que um pesquisador, ele fez uma categorização, vou mudar a corzinha, porque ficou tudo azul aqui. Ele mudou a categorização, ele estudou uma categorização das pessoas dentro das organizações, tá? E isso foi bem legal, porque trouxe uma visão até de identidade sobre quem são as pessoas dentro das empresas, tá? Então, temos aqui, é um gráfico bem simples, um gráfico em formato de pizza, ele está aparecendo aí para vocês, e ele classifica as pessoas como aproveitadores, conciliadores e doadores, tá? O que isso quer dizer? Que dentro de uma empresa você consegue ver umas pessoas que são aproveitadoras, elas estão ali para subir a qualquer preço. Elas é aquela pessoa que não tem pudor nenhum em roubar a venda do outro. É aquela pessoa que não tem pudor nenhum em passar a perna no colega para poder bater a meta no final do mês. E um negócio interessante é que os aproveitadores acabam crescendo rápido nas empresas. Só que esse crescimento não é sustentável, porque ele vai usando as pessoas de degrau e essas pessoas vão percebendo o perfil dessa pessoa e essas pessoas começam a boicotar os aproveitadores. Senão você fica aí só explorando os outros, eu não sou trouxa. Em mim você não pisa mais. Então eles sobem rápido, mas eles também caem rápido. O problema do aproveitador é que ele pensa só nele mesmo e no curto prazo, tá? A grande maioria das pessoas, elas são conciliadoras. Elas são aproveitadoras de um lado, mas elas cedem por outro. Então é mais ou menos assim.
Ô fulano, você consegue me cobrir no trabalho tal dia? Consigo, mas tal dia você me cobre? Então é uma troca, sabe? Eu faço isso para você e você faz isso para mim. Então é uma relação que vai estabelecendo ali, que vai equilibrando. Então, olha só, eu te ajudo esse mês, mas meses que vem você me ajuda. Então eles vão conciliando as coisas. E a grande maioria das pessoas acaba tendo as relações de trabalho nessa coisa de troca, tá? A empresa me ajuda, eu ajudo a empresa, tá? Eu não estou ali só para sugar a empresa, mas eu também não quero que a empresa só sugue de mim. Ela tenta buscar um equilíbrio, tá? E por fim, a gente tem os doadores. Ele é um pouquinho a mais dos aproveitadores, 25%. Mas o que acontece com os doadores é que eles não aparecem. Eles sempre ficam em segundo plano. Essa é aquele tipo de pessoa que quase fala assim: eu faço para você. Não tem importância. É aquela pessoa que tem prazer em ajudar. Aquela pessoa que sempre se doa. É aquela pessoa que sempre tem uma visão que ela pode estar contribuindo, que ela pode de alguma forma ajudar. Daí a pergunta é: o que acontece com esses doadores? Esses 19% de aproveitadores pisa no doador. O cara se aproveita dessa galera. É aquela pessoa que é muito, entre aspas, né, boazinha demais. E essas pessoas acabam ficando muito desmotivadas. Porque ela vê o aproveitador crescer, baseado no que explorou dela, e ela fica desmotivada. E isso ela vai ficando triste, tá? E isso acaba acontecendo que os doadores têm a pior performance. O que isso quer dizer? Quando eu coloco entregas de meta, quem é doador é o que entrega menos, porque ele perde muito do seu tempo ajudando os outros. Eles perdem muito do tempo. E o aproveitador, ele sobe a performance dele lá em cima, utilizando um pouco dessa maldade que eles têm, sabe? Então a pergunta é: como eu consigo construir uma cultura organizacional para que essas pessoas doadores tenham mais sucesso? Como que eu consigo fazer que eles tenham uma performance melhor? Isso era um dilema que a Toyota tinha também, porque todo o modelo dela dependia das pessoas. E para ela precisava de pessoas que se doassem, mas os doadores tinham as piores performances. O que fazer? Então, eles estabelecem, esse pesquisador, ele fala que é necessário que se tenha uma cultura de se proteger essas pessoas. Mas como que você protege essas pessoas? Alguém tem alguma ideia de como você pode proteger os bonzinhos? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse pesquisador, ele ainda estudou, dentro de um hospital, um cargo de uma enfermeira que ela estava ali simplesmente para ajudar. Então, no processo de seleção, recursos humanos, identifica quem tem esse perfil mais de doação, de se doar mais, e eles criam funções dentro das empresas que a pessoa está ali só para ajudar. Então, aquela enfermeira, ela está ali para ajudar todas as outras enfermeiras. Ela é a Severina, ela está ali para ajudar todo mundo. E eles perceberam que quando eles fizeram isso, em vez de colocar uma competição, né? Fala assim, ô doador, em vez, já que você não consegue competir com os aproveitadores, por que você não fica aqui para ajudar todo mundo? E quando isso foi feito, o desempenho da equipe aumentou muito. Então, só você gosta de ajudar, então você vai estar aqui para ajudar. A sua medida vai ser diferente. Às vezes você pode falar assim, então dá um peteleco na cabeça dele, para de ser trouxa. Mas isso, às vezes, é a pessoa, é a personalidade da pessoa. E ela ser assim não é um problema dela. O problema está em quem pisa nesse tipo de pessoa. Então tem aqui uma chargezinha, né? O Papai Noel falando assim, então é você que sempre se doa nos relacionamentos. Então o Papai Noel ele tá com uma crise de identidade porque ele é utilizado só na doação no final do ano e o resto do ano ninguém lembra dele, nada do tipo, tá? Então, qual que é a solução? Contratar mais doadores? Então, eu vou fazer uma triagem melhor aqui e não vou contratar tanta gente que é aproveitador. Porque
o RH, o psicólogo, às vezes até o administrador consegue identificar esses perfis. Mas o que acontece? Precisa de uma maçã podre para estragar toda a cesta. Então, você tem um aproveitador, ele estraga todos os seus doadores e todos os seus conciliadores. É aquela maçã podre que vai estragar as outras. Então, não importa se você contrata muita gente desse perfil, já que você quer uma cultura onde as pessoas se ajudem, se você tiver um lá dentro que não se ajuda. Então, o que você precisa fazer? Se livrar das pessoas erradas. Então, o problema não é esperar demais das pessoas, é esperar demais das pessoas erradas. Tem gente dentro de algumas organizações que o caminho dela é para a rua. Você identifica o perfil que não está dentro da cultura da empresa e ele é demitido. E isso faz com que você crie um ecossistema mais saudável, tá? Então, a questão é como identificar as pessoas erradas, tá? Olha só, me ficou fora do lugar aqui. Então vamos lá. Eu tenho um gráfico aqui, e é bem legal esse gráfico, e ele divide ele num quadrante de doador e aproveitador. E depois na linha de agradável e desagradável. Sabe o que, que acaba acontecendo? Que muitos aproveitadores, eles vestem uma máscara de ser uma pessoa agradável, aquela pessoa que é falsa, sabe? Isso você pode identificar em qualquer lugar, na sua família, na escola que você está estudando. Tem aquela pessoa que depois você descobre que ela é uma pessoa ruim, mas você achava que ela não era porque ela parece muito agradável, ela parece muito legal. Enquanto tem aquela que já é desagradável, você já consegue ver que não dá para relacionar com essa pessoa. Mas o interessante é que o mesmo acontece com o doador. Aquele doador que é agradável, ele é muito fácil de ser identificado. Porque ele está sempre de bem com a vida, está sempre ajudando, está sempre sorrindo, mas também tem o doador que não é agradável, ele é desagradável. Ele gosta de ajudar as pessoas, mas ele tem uma máscara de desagradável para as pessoas não pisarem nele. Então é interessante a gente entender como identificar esses tipos de pessoa para que a gente consiga ter uma cultura organizacional dentro da empresa, tá? Então aqui no quadrante, ó, agradável e doador, a gente tem um exemplo aqui do Simpsons, lá, Ned Flanders, né? Ele está sempre disposto a ajudar, não importa quanto Homer pisa nele. A gente tem aqui um exemplo, eu coloquei do Barney, é de um seriado que chama How I Met Your Mother. Ele se aproveita da mulherada, mas ele se veste como agradável, ele tem uma aura de uma pessoa legal, divertida, mas ele tá ali para aproveitar. Mas, por outro lado, a gente precisa identificar também doadores que são desagradáveis. E a gente tem aqui, por exemplo, a figura do House, que é um outro seriado também, é uma pessoa extremamente desagradável, humor ácido, não tem pudor em falar que as pessoas estão erradas, mas ele está sempre querendo ajudar. Agora você tem o aproveitador desagradável, que é o exemplo do Donald Trump. Ele tem o perfil dele e ele não se incomoda em ser desagradável e ter um perfil de se aproveitar das situações. André, nossa, eu não assisti esses seriados aí. Nossa, eu sou de outra época, nem sei quem que é Ned Flanders, nunca vi esse Barney aí. Dá um outro exemplo. Então vamos lá. Super-heróis. A gente tem aqui um doador agradável, o Capitão América. Ele tem ali coisa da justiça. Mas a gente tem um cara que é doador e desagradável, que é o Homem de Ferro. Ele está sempre se doando, ele não hesita em morrer pela equipe, pelo time, mas ele é extremamente desagradável. Ele tem humor ácido também. Por outro lado, a gente tem um aproveitador agradável, que é o Magneto, e ele fala que é uma luta pelos mutantes, é uma luta pela classe, e ele se coloca ali como um líder diante deles, tá? Só que ele é um aproveitador. Só que ele tem uma aura de ser agradável com aqueles que estão com ele. E por outro lado, a gente tem aqui o Coringa, né, que ele é desagradável e aproveitador. Então, é muito fácil de identificar os extremos. A gente tem que tomar cuidado com esse meio termo, entendeu? Então, eu acho que é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês.
para vocês terem essa ideia de como identificar pessoas que precisam ser identificadas com um perfil diferente, tá bom?